Olá, galera, tudo bem? Professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. Aqui vai mais um vídeo para a galera do 7º ano, tá? Nós estamos falando do capítulo 10, Centro-Oeste do Brasil, né? Região Centro-Oeste. Nós iniciamos aí falando da parte histórica da região, né? A sua divisão política. Falamos o começo da ocupação e a descoberta do ouro na região, isso lá no vídeo anterior. As origens de Goiás, né? E as origens do Mato Grosso, tá? Então, no primeiro vídeo, sobre o capítulo 10, nós falamos sobre isso. Dando continuidade à região centro-oeste, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nova capital e as rodovias aceleram o povoamento. Tá? Então, começando aí na apostila de vocês, na página 88, o vídeo de hoje nós vamos falar, né, desses aspectos, né, que levaram aí a acelerar o povoamento na região centro-oeste do Brasil. Vamos falar também do agronegócio, processo de urbanização do centro-oeste, tá? Então, para começar, espero que todos vocês estejam acompanhando, acompanhem de casa com muita atenção, sinalizando os textos, tá? Para começar, na página 88 fala assim: durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek, está falando aí do período de 1956 a 1961, tá? 56 a 61, Brasília foi construída para ser a nova capital do Brasil. Tá? Como a gente até mesmo já falou lá no vídeo anterior. Porque quando a gente pensa em Brasília, né? A gente, a capital do Brasil, coisa e tal. Mas lembrando que não é só isso, tá? Região Centro-Oeste não é só Brasília. Beleza? Um dos objetivos para atrair muitas pessoas para a região central do país e desenvolvê-la, uma vez que a população brasileira e o desenvolvimento econômico, historicamente, se concentrava na faixa litorânea. Inaugurada aí, está falando da inauguração de Brasília, em 1960, Brasília substituiu o Rio de Janeiro como capital do Brasil. Desde a época de sua construção, tornou-se o destino de muitos nordestinos que saíram de sua terra natal para trabalhar nas obras da nova capital, tá? Então é disso que o texto fala, dessa vinda, desse fluxo migratório, tá? Da região nordeste para a região centro-oeste do Brasil, no primeiro momento, para essa construção de Brasília, né? Foi um fator de atração para começar esses fluxos migratórios do nordeste para o centro-oeste. Durante o governo de Juscelino Kubitschek, priorizou também a construção de diversas rodovias, pavimentação ligando a capital federal a outras regiões do Brasil. O interior do país passou a ser visto como um espaço de grande possibilidades econômicas, né? Ou seja, o Nordeste, naquele período, não tinha muita possibilidade de emprego, por exemplo. Quando saiu o anúncio da construção de Brasília, né? E mais à frente eu vou falar para vocês que não foi só Brasília, a gente está vendo aqui pelo próprio texto que está falando das rodovias, né? Que serviu também de atração para esse fluxo migratório. Todas essas construções dentro do Centro-Oeste serviram de atração para que várias pessoas saíssem do Nordeste, né? Para trabalharem, para até mesmo viverem no Centro-Oeste. Algumas dessas rodovias foram projetadas, tá, na direção da região amazônica, a exemplo da Belém-Brasília, muito importante para o desenvolvimento dos estados de Goiás e Tocantins, Maranhão e Pará. Outras foram projetadas para as demais regiões do país, integrando o Centro-Oeste, tá, com o restante da nação, com o restante do país, né? Então, na página 88 tem um mapa que mostra aí, ó, Brasília ao restante do Brasil, né?
e através daí das suas rodovias. Então, essas rodovias que eu citei para vocês, como por exemplo aqui, ó, a região da Amazônia, tá? E ligando aí a Brasília, é de extrema importância até para os dias atuais, ligando aí fazendo essa via, né, de ligação das demais regiões com o Centro-Oeste. Na página 89, tem um texto aí complementar, onde fala assim, o rápido crescimento populacional do Distrito Federal, né? Então, peço a vocês que deem uma lida no texto. Esse texto, ele está falando desse processo de fluxo migratório, né, que houve aí do Nordeste para Brasília, né, para a região Centro-Oeste como um todo, né. Então, o texto fala, por exemplo, que no começo aí, no ano de 1956, 256 trabalhadores nordestinos foram o primeiro grupo de trabalhadores a chegar em Brasília, tá? E eles eram chamados, esses operários que trabalharam em Brasília, por ter vindo do Nordeste, eles eram chamados por um nomezinho, tá? Por um apelido, né? Chamado de candangos, que foram nome dados a esses operários nordestinos que trabalharam aí na construção de Brasília. Então, como eu acabei de dizer, em 1956, chegou um grupo de 256 trabalhadores, né? Isso em 56. Já em 58, tá? O grupo que chegou com 256, tá? Chegou a uma quantidade em 58 de 20 mil trabalhadores nordestinos, tá? Então, o texto retrata esse fluxo migratório e não só do Nordeste, tá? Da região nordestina. Teve também vários sulistas, principalmente porque quando a gente fala em fluxo migratório, fatores de atração populacional, as rodovias serviram como fatores, as atividades agrícolas no Centro-Oeste serviram de fatores para a vinda dessas pessoas. Então, por exemplo, os sulistas que entendiam de certos cultivos, né, principalmente da soja, do milho, eles vieram também. Então, teve grupo aí de pessoas que saíram da região sul para o Centro-Oeste, tá? Então, não foi só os nordestinos que fizeram responsável por esse fluxo migratório. Tem também de outras regiões, como até hoje acontece, né? Dentro da nossa região, que é a Sudeste, vários trabalhadores, quantos nordestinos, quantos mineiros a gente não conhece, né? Então é comum a gente ver dentro da nossa região pessoas que deixaram ao longo do tempo sua região de origem e foram tentar a vida em outras regiões, tá? Isso é muito comum dentro do nosso país, tá? Mas voltando aqui ao Centro-Oeste, que é o que o conteúdo pede, a gente não pode nem fugir muito do conteúdo, fala disso, desse fluxo migratório dos nordestinos, dos sulistas, na construção aí de Brasília, nas construções das grandes rodovias, tá? Das atividades agrícolas desenvolvida ao longo do tempo dentro da região Centro-Oeste do Brasil. O Centro-Oeste hoje é uma região que essas atividades é de extrema importância, até mesmo para nós que moramos na região sudeste do Brasil. Quantos produtos consumimos no nosso dia a dia que vem do Centro-Oeste? Como, por exemplo, qualquer produto que você utilize no seu dia a dia, que tem a soja, a maior plantio, né? A maior atividade voltada dentro desse cultivo é o Centro-Oeste. Entre outros, o algodão, o milho. Então, nós acabamos no nosso dia a dia consumindo esses produtos e muitas das vezes a gente não sabe que vem de outras regiões, né? Nessa mesma página 89, tem duas questões relacionadas a esse texto que está aí na apostila de vocês, sobre o rápido crescimento populacional do Distrito Federal. A primeira questão
é a seguinte: quem eram os candangos e qual a origem deles, tá? Como eu acabei de falar para vocês, né? São os operários, candangos são os operários nordestinos que trabalharam na construção de Brasília. Então vamos à resposta dessa questão aí, ó. Os candangos eram os operários que construíram Brasília. Eles se originavam principalmente dos estados mais próximos, tá? Ou seja, candangos não só representa os nordestinos, como qualquer outro operário, né, de outras regiões que foram trabalhar nessa construção. Então, podemos citar aí, ó, Brasília, Goiás, Minas Gerais, Bahia, tá? E, no entanto, a maioria dos candangos eram nordestinos, representando aí 44%, ok? Então, os candangos eram os operários que construíram Brasília. Eles se originaram principalmente dos estados mais próximos de Brasília, como Goiás, Minas Gerais, Bahia, e, no entanto, a maioria dos candangos eram nordestinos, representando 44%. A segunda questão é: a construção de Brasília foi o único fator que levou à ocupação do Centro-Oeste? Explique. Acabei de falar para vocês. Não só a construção de Brasília, né? As rodovias, as atividades econômicas, as atividades agrícolas desenvolvidas dentro da região serviram de atração, né, para a ocupação do Centro-Oeste. Então vamos à resposta aí de uma forma simples e objetiva. A primeira resposta é não. Segundo o texto, houve também um grande fluxo para as áreas agrícolas, tá? Construção das estradas, né, das rodovias, como acabei de falar para vocês, e a ocupação são fatores que foram responsáveis pela ocupação da região, tá? Então, são as duas questões que estão aí na apostila e que eu já estou respondendo para vocês. Na próxima página, na página 90, o agronegócio e o processo de urbanização do Centro-Oeste, tá? Então vamos lá. A partir da década de 1940, intensificou-se a produção agropecuária no Centro-Oeste, visando abastecer com alimentos e matérias-primas as crescentes populações do Sudeste, como acabei de falar ainda há pouco, né? Nós consumimos esses produtos também que vêm da região Centro-Oeste. E a partir de 1940, isso foi muito mais intensificado, chegando no que a gente conhece hoje. Assim, a partir do início da produção agropecuária e da construção de Brasília e da abertura de rodovias, o governo passou a incentivar a migração para o Centro-Oeste. Com isso, o período de 1940 a 1960 fica marcado por um grande salto econômico da região. Então, lembrando, entre 1940 e 1960, tá? A região Centro-Oeste ela tem esse salto, né? Principalmente pelos incentivos do governo aí da época. Então, ó, além disso, houve a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, SUDECO, em 1967, com o objetivo de integrar o Centro-Oeste às demais regiões do país. A partir da década de 1960, o governo lançou o programa para estimular o desenvolvimento da agricultura em extensas áreas do Cerrado do Centro-Oeste. Foram, então, abertas novas áreas para o cultivo e pasto para o gado, incentivando ainda mais a integração para a região, o que levou ao aumento expressivo da população. Muitos sulistas, plantadores de soja e criadores de gados, atraídos pela expansão do agronegócio no Centro-Oeste, deslocaram-se para a região. Acabei de falar isso com vocês no texto anterior, né? Que esse processo migratório de povoamento do Centro-Oeste não foi feito somente pelos nordestinos, e nem também somente visando a construção de Brasília. Teve outras atrações, outros atrativos, né, que levaram aí a esse processo de migratório, tá? Nessa mesma página tem um gráfico Centro-Oeste, taxa de crescimento populacional, período de 1950 a 2010, tá? Então, percebe-se que no decorrer dos anos, né, quanto esse salto cresceu, né?
Até hoje, a produção do Centro-Oeste tem como um dos principais destinos os centros urbanos do Sul e do Sudeste. Dessa forma, a região tornou-se a grande abastecedora de alimentos e matérias-primas de metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro. Embora safra com as má condições e por parte das má condições das rodovias, posteriormente a região Centro-Oeste passou também a exportar seus produtos, principalmente, galerinha, para a Ásia, tá? A Ásia compra a maior parte da produção do Centro-Oeste, tá? Também teve o processo de modernização, né, na produção agropecuária, somada à localização geográfica do Centro-Oeste, tudo isso contribui para o que o Centro-Oeste é hoje, tá? Então, esses produtos foram indispensados para, aí no caso os produtos que está sendo citado no texto de vocês, a soja, o milho, o algodão, tá? Que são os produtos, e não podemos deixar de falar da carne bovina, né? Que o Centro-Oeste é um grande produtor de carne bovina e que a sua grande parte dessa produção é vendida para outros países, tá? Então eu peço a vocês que dêem uma olhada no texto, leia com calma, sinalize, tá? Todos os pontos importantes. O material de vocês já está de uma forma bem tranquila, não tem nada difícil aí de entender, mas eu peço a vocês que leiam com bastante atenção, tá? Sinalizando aí as dificuldades, caso tenha, tá? E como a própria foto mostra, né? Uma fila de caminhões rumo aí ao Centro-Oeste para buscar essa produção, né? E escoar dentro das outras regiões, como a nossa mesmo, a região sudeste do Brasil, tá? Então, dentro dessa leitura, dentro desse resumão que eu estou fazendo para vocês, podemos perceber a importância do Centro-Oeste para o país, né? Com a sua produção de soja, milho, algodão, entre outros cultivos, a produção da carne bovina, né? Como o agronegócio cresceu ao longo e vem crescendo ao longo do tempo, né? Porque é uma atividade que não para, cresce cada vez mais. E o Centro-Oeste é a região que mais se desenvolve com isso tudo, né? Com essas atividades crescentes a cada ano, tá bom? O conteúdo com relação a este vídeo eu vou ficando por aqui, tá? Aproveito o finalzinho aqui para lembrá-los que vocês, a partir da semana, vocês vão começar a fazer as avaliações. Fiz uma avaliação de geografia bem tranquila, tá? Que vocês vão precisar somente do livro de vocês. Não coloquei nada para fazer pesquisa na internet, nada complicado, tá? Tentei facilitar o máximo. Então, direcionando por capítulo, fique atento aos comunicados da coordenação, o roteiro que foi enviado para vocês, tá? Faça a prova a caneta, azul ou preta. Não vou aceitar de hipótese alguma prova a lápis, tá? E é isso. Tendo dúvida, me procure, tá? Continue do jeito que vocês estão, entrando em contato, fazendo as atividades, tá? Porque o ano letivo tá correndo normalzinho, ó. E eu quero notas excelentes nessa prova, tá? Beijo, até breve, se Deus quiser.